Muito bem. Deixa eu entregar. Entrega. Muito bem, estamos de volta mais uma vez aqui no seu queridíssimo Viva a Harmonia, o podcast das celebridades. Uhul. Mentira, não é da celebridade nada. Dos Olha anônimos. só, legal, episódio 6, para quem não conhece a gente, nós somos da Clínica Harmonia e temos nosso podcast chamado Viva a Harmonia, onde a gente discute beleza, assuntos gerais e polêmica, né, Carmeloc? Tu que não gosta disso, de tudo. Não gosto de Não polêmica. gosta. Então, para quem não conhece, segue lá. A gente está nas principais plataformas de streaming, como Spotify, YouTube e Instagram. Eu acertei, Fernando? Todos. Muito bem, olha só que legal. Hoje, a gente veio de um episódio 5, onde a gente falou sobre transplante capilar com a nossa mamãe Patrícia. Foi um papo muito legal. Tu pode dar um check ali. Ah, agora eu não sabia dessa, mas toda vez que a gente tem que falar sobre YouTube, a gente bota lá, dá um subscribe, né? Se inscreve no nosso canal. Clica no sininho. Canal, que a gente tem lá, bota sininho para ativar notificação. Tu vai ver que a cada 15 dias a gente vai estar aparecendo na tua telinha com papos bem legais. Vão ser só os podcasts mesmo? Não, lá tem outras coisitas mais que o nosso marketing está providenciando. Inclusive o caso da Marioca tá lá, tu sabia? Sim. É, muito bem. Então, alguns vídeos de produção, tanto da Clínica Harmonia como do próprio Viva Harmonia, que é o nosso podcast aqui, vão estar lá sendo transmitidos, não ao vivo, mas que tu possa usufruir da nossa elegantérrima voz, o tempo que for necessário. Muito bem, sobrevivemos mais uma vez, palmas pra gente, eu adoro bater palmas pra nossa sobrevivência, até porque a gente tá começando esse episódio 6, agora sim patrocinado por... Ninguém. Exatamente, porque a gente não tem ninguém que vem abraçar essa causa com a gente abraça sozinho. Mas não é, e porque porque a gente também, na também verdade, não tem conflitos de interesse não tem nenhum. e a gente tenta largar, agora é sério um pouquinho, largar o papo mais reto possível. Olha, falei isso aí. tipo humano agora. Mano. É largar o papo sério sobre transformação, a gente fala sobre estética aqui, um pouquinho de humor, que é o jeito que a gente fala na nossa informalidade, vamos dizer assim, É isso mas aí. que a gente tenta também trazer informação um pouco mais canalizada para as Você pessoas. fica falando isso aí, mas você sabe que eu recebi uma mensagem hoje à tarde a respeito disso, né? Do quê? Que queria ver alguma coisa para patrocinar o... Parceria? Olha aí, tá começando a nascer o primeiro, vamos Mas deixar. Vamos ver se- eu falei que não. É que a gente Depois tem de esse hoje cuidado. vai. Ó, já vai se ter pronunciou, já Depois veio a de voz hoje. que eu queria escutar. É. Muito bem, deixa eu apresentar a nossa mesa primeiro. À minha direita tem aqui o meu maravilhoso Padinho, Fernando Vivian. Muito boa noite, bem-vindo, Jorge. bom Muito dia, boa noite, tarde, Rafa. Boa noite, Padrinho Carmelo. de todo mundo, né? Padrinho Meu de todo também mundo. de casamento também. É, legal demais. Na minha frente, à minha esquerda aqui, eu tenho o meu querido, maravilhoso parceiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom Carmeloc. Bom dia. Ei, legal. Muito bem, para quem não sabe, hoje a gente tem um convidado muito mais do que especial aqui, que a gente vai conversar um pouquinho sobre anestesia e complicações, não só da anestesia, mas também algumas complicações dentro da cirurgia. E eu estou na minha diagonal. Deixa eu apresentar ele hoje. Vasco, o maior prazer do Lá pod, vem. deve. Então tá. Lá vem. Baixa o som aí, baixa o som. Tá baixo. Então tá. Você ia apresentar ele como? Eu ia apresentar ele como nosso querido. Não. É. Ele é nosso Angel. O Ken. Quem roga por Mano. nós. Isso, mentira. Não é é só nosso Victoria's anjo. Secrets que tem suas Nosso angels. anjo. A gente tem a nossa A gente angel. tem. A Nossa, gente tem nossa Angel. Angel começou porque um dia a gente contou a história de que a clínica era o anjo, né? Que a gente tinha um anjo que a gente estava apresentando o Rafa, acho que uns 2, 3 anos atrás, Isso aí. que o anjo é uma peça importante dentro dos procedimentos cirúrgicos, que ele é o que faz você dormir, que faz você acordar também. É o que cuida e de que você faz durante o você procedimento. não sentir dor, e muitas vezes ele é esquecido, porque você às vezes conversa, você lembra da cirurgia, você lembra do profissional que te fez a cirurgia. Você pode perguntar a qualquer pessoa, quem foi o seu cirurgião? Mas tão importante quanto o cirurgião foi a pessoa que te fez passar pelo procedimento, que cuidou, porque não é o simples ato de não sentir dor, mas tem muita responsabilidade em cima dele
tá? Que Que poético, cuida hein? do seu Nossa. coração, Só. que cuida do seu Que rim, moral, irmão. que cuida do seu, Que ele ele tá fica do tomando? lado, ele fica do lado, e aí tá tudo bem, você acordou, porque muitas vezes o cirurgião, até mesmo ele, não aqui, porque aqui ele é super valorizado como pessoa, como profissional, mas porque às vezes o cirurgião tá numa cirurgia, ele fala, ele vira as costas, tchau e benção e tchau, tchau. Mas aí ele não é simplesmente esse. Então apresenta Então, ele, meu nosso TDAH Angel, ambulante. Portanto, quem é este cara? Rafael Vidó, médico boa da noite, Clínica Ele tem Harmonia, dor até no nome dele, né? anestesista. Rafael Vidor. Vidor. Muito bem, muito bem-vindo, seu Rafael Vidor. Che, que apresentação, Nossa, hein? ele fez uma introdução. Foi treinado isso. Tu tinha que botar isso no teu currículo. Não, eu vou botar no meu Lattes. Vai pra lá. Muito bem, bem-vindo, Rafael. Hoje o Rafael veio aqui pra gente poder conversar mesmo e desmistificar bastante coisa que passa na cabeça dos pacientes acerca dos mitos e a sombra que existe em cima da anestesia, que não é uma sombra assim não, né, Rafa? Bem-vindo. Muito obrigado pela apresentação, Carmel. Foi, cara, quase me emocionei aqui. Ah, não, mas é isso Ainda bem que mesmo. eu tava Eu sempre com- valorizei todos os anestesistas. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Alguém Obrigado, tem que- Fernando. Alguém tem que fazer isso, né, Fernando? Não, alguns cirurgiões conseguem fazer, outros não, mas tá tudo Se tu bem. fizesse a prescrição do meu pós-operatório, eu te elogiaria. Começou. Começamos, né? É assim. Começou bem cedinho, Mas eu gosto. realmente é isso aí que o Carmelo falou e tá tudo bem. O anestesista normalmente é aquele cara que realmente fica atrás da barraca, enfim, é um segundo plano, mas tem uma atuação ali na cirurgia. E o mais importante é tu ouvir algumas coisas assim, ó, essa contrapartida aí. Tô É, mentindo? gente Alguém fica além da feliz. tua mulher enchendo a tua bola, né? Alguém. Mas nem alguém. enchendo A Maria não, tem que mas- falar bem dele, né? É, minha mãe também, né? É verdade. E a dona verdade. Maura Vidor também. dona né? mãe A dona fala, Maura, fala de querida. graça também, né? É. Você fez cirurgia com que cirurgião que você fez o transplante capilar? Você lembra o nome dele? Me lembro. Você lembra o nome do anestesista? Me lembro. Ah, porque você é o Vivian, né? Me lembro. Você é o Vivian. Me lembro o nome do anestesista. É, É, mas a maioria das pessoas E mandei um não. a presente maioria pros das pessoas não lembra. Ah, é? Claro. Mas Mas também a o cara- gratidão. A Mas gratidão o cara- de terem o cuidado cara- bem de mim. O cara faz medicação que dá amnésia no paciente, não dá, né? Às vezes tu esquece. Não, mesmo, é né? de propósito, né? É pra não ser lembrado também. Né? Tem essa É a também, parte né? boa de Mas ter no é a- mercado ali, tu passar por um paciente, às vezes é ele te olhar, ele tem uma vaga ideia, mas não faz ideia direito, assim, quem tu é, e tu segue teu caminho reto, mas tu sabe que é o teu paciente ali. Ah, é Ele não lembra- verdade. Já vocês não, né? Vocês se vão no mercado e encontram um paciente. Claro, Ah, eles eu vêm olhando. efusivamente nos cumprimentar, mas tem aquela do hospital também. E aí, já vieram aqui conversar com a senhora? Veio só o meu médico. Não, mas e o outro? Não, quem que era aquele? Aquele era o anestesista. Só veio o meu médico. Eles descaracterizam o cara como médico, né? Não é? Mas somos médicos também, né? seu É, Rafael? Não E é temos fácil, coração, não, né? tá? É uma Isso. especialidade muito difícil, muito Nossa, concorrida. a e de especialidade. muita responsabilidade. Isso. Aham. Até para as pessoas saberem, assim, a formação de anestesista, primeiro que é médico, né? Que tem muita gente que fala assim, mas o que é um anestesista? É É um um técnico? técnico. É o quê? Né? Não é médico, então são 6 anos de formação para ser médico e mais 3 de anestesia, Uau. que seria a especialização mesmo, né? E total de 9 anos para conseguir poder fazer 9 o que a anos gente para faz. ser esquecido em alguns minutos. E o certo é Ótimo. anestesiologista. Né? Não é Anestesiologista. o anestesista, é o Anestesiologista, anestesiologista. né? Muito bem, que legal. Olha só, vamos começar esse papo pelo seguinte. O que mais eu vejo dos nossos pacientes quando chegam pra gente é a questão do medo da anestesia, Rafa. Vamos lá, bem basicão. Anestesia é seguro ou não? Então, é seguro. Tá? Hoje a gente consegue afirmar, sim, que é um procedimento... Ele é casado com a cirurgia, então normalmente a gente fala que é anestésico cirúrgico, né? Então, ele é casado com o trabalho de vocês e vocês precisam do nosso trabalho para poder fazer o trabalho de vocês também, tá? Antigamente, a anestesia é uma especialidade relativamente assim, antiga, as pessoas sabem disso, mas não sabem. Por que eu estou falando isso? Surgiu há mais de 100 anos atrás com o uso do éter. Então, isso a gente vê em filme, às vezes os caras apagam os outros com um paninho molhado lá, né? Exato. E antigamente como é que se fazia? Ou era a base de álcool, tu embriagava o cara e tentava tirar um dente dele, Aham. ou hipnose, ou se não, a força mesmo, amarrava, arrancava, desmaiava e estava tudo bem.
Com o tempo, essas coisas evoluíram, né? Graças a Deus que a medicina ela evolui exponencialmente e a anestesia dentro da medicina é uma dessas especialidades que a evolução ela é bem visível. Por que eu falo isso? O oxímetro, por exemplo, que é um item básico hoje de monitorização. Pós-pandemia, todo mundo queria Na ter pandemia, todo mundo tinha um oxímetro em Oxímetro casa, em né? casa. Aquele aparelhinho do dedinho. A Paty bravo. usava ele 24 horas por dia. Dormia o tempo inteiro. E aquilo ali é um item básico, assim, você compra hoje por R$15 na internet. Mas o oxímetro, né, esse aparelho só surgiu na década de 70. Então, assim, é Que relativamente serve para quem não sabe. monitorização da oximetria do sangue. Quer ver quanto está saturando o teu... Quanto tem de oxigênio no sangue, Sabe que né? tu estava falando desse papo sobre história, desculpa te interromper, mas já te interrompendo, mas existe um livro que se chama Medicina dos Horrores, que é a história do Joseph Lister. O Lister, para quem não sabe, vem de Listerine. Sim, é aquele enxaguante bucal e existe uma coisa chamada listerinização, que é o cara, na verdade, o resumo da ópera, o cara estudou esterilizar as paradas, para ninguém mais morrer de infecção, que era uma taxa absurda. Mas uma das partes desse livro, eu estava lendo ele há um tempo atrás, e eu me recordo sobre essa introdução da anestesia, e se tinha como o cirurgião o cara que era mais rápido. Então, assim, o cara que conseguia amputar uma perna em 1 minuto era um baita cirurgião, porque junto com o tempo da cirurgia tinha a dor. O cara sofria menos. Nossa, é O aquela paciente coisa de sofria desmaia, menos. faz rápido, acabou, plum, plum, plum. Deu. E deu, porque aquela coisa, no passado se tinha ou morremos de infecção, ou tentamos extirpar a infecção para tentar dar sobrevida para a pessoa. E aí isso vem antes, um pouco antes da anestesia, e é isso que tu vem falando há uns 100 anos atrás. Então, né? e aí com o passar do tempo, a anestesia ela evoluiu principalmente na questão de monitorização. Fazer uma analogia bem simples é igual o carro da década de 90 e o carro dos dias atuais. Antigamente a gente ia para praia aqui, não usava cinto, ia todo mundo, ia 2, 3 no porta-malas se precisasse, sem cinto, não tinha proteção nem para a cabeça. Né? Verdade. Raramente usava um cinto de segurança, né? E aí realmente quando Quem aconteceu usasse Não tinha airbag. Era brega. Era brega. Ih, usa cinto. Usa cinto. Aí Proteção. acontecia um acidente, morria todo mundo. Terrível, né? As pessoas foram vendo, evoluindo e descobrindo que alguns pré-requisitos básicos de segurança salvavam vidas. E na anestesia é a mesma coisa. Então a gente tem hoje monitores que conseguem ver como é que o coração bate, a gente consegue ver a pressão do paciente ali em tempo real. Até o nível de consciência, né, Nível de Rafa? consciência, É muito consegue legal ver o isso. quanto que o paciente respira. Tudo isso através de uma telinha, tipo essa do notebook aí. E se a gente pensar nisso, a gente está falando dessa evolução de 50 anos atrás. Isso é muito rápido. Aham. E realmente, as pessoas que faziam um procedimento há 10, 20, 30 anos atrás tinham esse medo. Será que eu não vou morrer da anestesia? É isso mesmo, né? Eu não quero fazer É. anestesia. Eu vou morrer tenho da medo anestesia. Continua geral. até hoje, hein? Tem até hoje. Tem medo da anestesia e não acordar. Exatamente. E aí a gente tem que quebrar esse mito aí. Sim, a Ô, anestesia cara, é e isso segura. que você está falando, que ele falou, e complementando o que você falou ali, então, então anestesia não é só, porque você falou da amputação da perna e tudo, Aham. para sentir a dor, mas também o bom médico, ele ia fazer melhor também quando tivesse anestesista, né? Porque então uma mão para o médico, até mesmo falando assim, ó, transplante capilar. Antigamente, nós, quando iniciamos a fazer transplante capilar, a gente fazia sem sedação. Aham. Beleza, era um resultado legal, massa, tudo bem, o paciente tinha aquele desconforto que a gente tentava fazer sedação via oral para ele. Porém, esse era um desconforto para o paciente, mas era um desconforto também para os profissionais que realizavam o transplante. Desgasta bastante. Então, o profissional, imagina só, você tem um ato cirúrgico de 5.000 unidades foliculares. Vamos botar assim, que a gente já falou que Vamos multiplica falar por quantos atos? Multiplica por 5, né? Por 5, são 5 porque é atos. de extração, cirurgia. 5. e contar, implantar, incisão, tudo. Então, São 35 mil, não, são 25 mil movimentos numa cirurgia, digamos, de 5 mil, Isso. né? Mas falando em imagina com termos um de cara tempo, desconfortável ali. não tem, né, cara? Então, por isso que um transplante capilar, hoje sedado com o Rafa, que a gente já faz assim há uns 3 anos, eu acho. Isso aí. Então, evoluiu o quê? O número de implantação, Com evoluiu a técnica, O tempo de evoluiu cirurgia. o tempo de Por cirurgia. conta do conforto do paciente. Exatamente. Porque nós tiramos de lado isso. O conforto eu nem vou contar.
Mas Né? melhorou o quê? O resultado. Sem E contar que- e o eu- fato de que tem mais um médico na tua cabeça. Isso. Pensando lá dentro sobre como Cuidando teu organismo... de ti. Exatamente. E que sabe só e exclusivamente da anestesia. Ele- Que sabe tudo de... Tu tens razão, Carmelo. É Ele com é o duas anjo. seringas, tá? Ele Só. é um anjo. Hã? 2 seringas só. Não, o Jorge estava falando do livro, né? E nós que somos cirurgiões, né? De origem técnica, a história da medicina ela se divide basicamente nisso, com a chegada Pré do e antibiótico. pós. Ah, exatamente. Com a chegada do antibiótico, que as Exatamente. pessoas pararam não, né? Mas assim, reduziu drasticamente a mortalidade das pessoas. Sim. E com a chegada da anestesia. Porque aí se passou a operar e extirpar tumores, partes, né, doentes do corpo, e as pessoas sobreviviam a isso. Exato. Então, exato. é um marco a chegada da anestesia dentro da medicina. Parabéns, Rafael. Obrigado, cara. É. Obrigado. Por ter escolhido um ofício tão bonito. Sim, é engraçado pensar porque às vezes as pessoas, é bem isso que o Carmelo falou, as pessoas não lembram do anestesista, né? E por isso que esse perfil de comportamento tem mudado um pouquinho dos cirurgiões. Eles querem que o anestesista seja parte da equipe e que seja lembrado. Claro. Porque é muito mais confortável por exemplo, hoje a gente trabalha aqui, a gente já sabe mais ou menos os atos um dos outros, sabe aonde tem que ir, aonde tem que voltar. Nós somos uma equipe fechada, A isso gente é equipe facilita fechada, bastante, né? A questão da logística de trabalho. Não que não funcione das outras maneiras, né? Mas, sinceramente, a gente Isso já chama trabalhou com... entrosamento. É impressionante. Entendeu? Por que quando alguém Entrosamento. quer fazer uma cirurgia, né? Ou a gente quando operava fora e hospital, eu tenho um primo que é anestesista, eu posso chamar ele. A gente sempre fica, olha só, é que eu Vamos- tenho minha equipe, Aham. porque é uma questão da orquestra. rotina. Tu tem que Entrosamento ter não é à toa aquilo que- tudo Né, a alinhado. seleção brasileira antigamente, eles reuniam todo mundo, né? Os jogadores que um jogava um time, outro, e levavam eles para um lugar e ficar lá uns 30 dias eles granja. batendo papo, tomando cerveja, não, fazendo Pô, o cara joga na conversando Espanha, o cara joga pra na Turquia. entrosar. Agora, Pra imagina, entrosar. por isso que é importante pra gente e a gente gosta, assim, não que não participe em outros ocasionalmente, às vezes aparece, a gente Participa. precisa pela demanda, Nós um temos. ou outro anestesista, mas geralmente alguns anestesistas, igual tem anestesistas maravilhosos aqui em Caxias do Sul, Sim. inclusive tem o Marcelo Pilau, Maravilhoso. tem O o Danilo, Os grupos aí tem ajudam. quando outros precisa. grupos, tem os grupos de anestesia que são ótimos, mas esse entrosamento que a gente tem, isso que vocês estão falando, é muito importante. Eu vejo às vezes o Jorge só olha para o Rafa durante a cirurgia, já sabe, tu vive a mesma coisa, ou A o gente outro. se conversa com os olhos, né, É Rafa? porque a gente se conhece há mais tempo. Há né, muito cara? mais tempo, né? Nossa relação vem de muito mais tempo. É. Mas olha só, Rafa, e aí tu falou um pouquinho sobre essa coisa do checklist, de ter padrões, onde a gente conseguiu estabelecer segurança para poder fazer o ato ser só do resultado da cirurgia e não ter outras dores de cabeça em volta disso, né? Porque é o paciente que vem Sim. com essa ideia do passado, de que a anestesia é perigosa, a gente está acabando de dizer que não é, né? Então, assim, Muito seguro, né? toda anestesia, o paciente dorme? Então, só voltando ali. Perdão. Realmente a gente faz checklist, né? Como um avião vai decolar, a gente tem que conferir algumas coisas. E na anestesia a gente faz igual. Então, o paciente aqui na harmonia, ele passa por 3 checklists. Na recepção, primeiro, a equipe de enfermagem, e eu confirmo isso. Então, para o paciente dar o start no procedimento, além da avaliação pré-anestésica, além da avaliação cirúrgica que vocês fazem, a gente tem mais 3 etapas aqui dentro para poder iniciar o procedimento. Então, isso realmente torna o procedimento seguro. Tá? E é extremamente importante a gente não pular etapas nesse sentido. Tá? E isso é muito raro eu ver nas clínicas. Isso que eu já circulei em muitas clínicas do Brasil, eu acho muito legal. E as pessoas que vêm fazer treinamento com a gente, sempre quando iniciam um procedimento, é legal, eles assustam, eles olham assim, assustados assim, o que é isso? Sempre vem uma enfermeira, porque todo mundo já fez todo o checklist, é muito organizado, isso é muito, muito, muito massa isso, sabe? Vem a enfermeira e lê, paciente fulana de tal, tantos anos de idade, faz isso, não tem reação alérgica e tal, não sei o quê. Ela dá faz um anamnese, briefing ali né? de É um time out, que tudo, a gente faz
Toda a revisão. O De tudo, nome de dela, novo, quem tá toda na essa- sala. Então, por que idade. que ela faz isso? Tudo. Isso aí, a gente tem que fazer revisão 300 vezes. Não passa nada. É velho. muito importante isso, né? É muito legal essa e- organização, né? E o Rafa controla isso muito bem, né? Eu Isso eu tudo sei veio o dele. tempo dele, ele Isso tudo trouxe veio dele. isso, né? Então, não é porque a gente está numa clínica, acho que isso é importante as pessoas saberem, né? Porque é uma clínica, eu digo isso para as minhas pacientes. Olha, quer saber de uma coisa? No hospital tem muito mais estrutura histórica para essas coisas acontecerem. Agora, na clínica, a gente cuida, parece que 10 vezes mais, né, Rafa? O filtro é. A gente tem um filtro enorme. muito Mas, mais cara, rigoroso. Essa semana eu operei. Impressionante. Operamos 2 pacientes dos Estados Unidos, uma do Texas, outra do Tennessee. Elas vêm já com a cultura infinitamente muito mais tranquila do que o povo do Brasil em relação a fazer procedimentos em clínicas privadas. Sim. Porque lá, há muito tempo atrás, o americano mesmo já se tocou que os processos, obviamente, tudo isso através de alvarás, fiscalizações corretas. Todas as tudo. normas. Porque, olha só, por que que tu não vê isso com tanta frequência, talvez? Porque o processo burocrático para isso é muito grande, o custo para fazer uma estrutura dessas é infinitamente grande, então isso não atrai muito da cultura do profissional. Então, Dá para trabalho, vocês, né? Dá muito trabalho. É. Nossa. Até as coisas andarem como devem andar. Então, assim, o americano já não, ele já é um cara que já tem isso instituído dentro da clínica dele, e ele já tem a parte do bloco dos procedimentos cirúrgicos já feitos lá dentro. E até a própria americana olhou para mim e disse assim, pois é, tu vê, né? Ela falando em inglês, tá? Tu vê, né, a questão de eu estar num hospital, a chance que eu tenho maior de infecções, ou de estar lá e não ter minha privacidade velada. Tipo Exato. assim, todos esses fatores as pessoas têm que começar a mudar um pouquinho da cabeça e elas perceberem que sim, é possível, sim, se tem protocolos para isso, e, cara, e mesmo seguro, assim, né, cara? E é muito e seguro. mesmo assim, tu vê muita clínica muquifo fazendo esses processos, e aí sim, essas têm que ser denunciadas. Aí têm a que ser anestesia é regularizadas. perigosa dentro desses ambientes. Perigosíssimo. Sabe o que eu falo às vezes para os pacientes? Olha só, tu acha que a gente tem uma estrutura da clínica que a gente quer aparecer domingo no Fantástico? É muito mais. quer? Quando você escuta que alguém fez uma lipo, por exemplo, teve uma complicação, foi numa clínica. Naturalmente as pessoas têm uma ideia distorcida que parece que na clínica não foi cuidado. Sim, mas existem também hospitais Que não com são baixo cuidados. controle, Exato. que não são cuidados, e a gente Exato. tem um controle tão rigoroso, Exato. que assim, é impressionante o quanto que Isso. isto não, porque a gente cuida tanto disso para que nada aconteça, e o meu gancho era com o Jorge, que ele estava falando dos Estados Unidos, porque 1/3 das lipoaspirações nos Estados Unidos, elas são feitas em clínicas. Isso. Em clínica, tamanha segurança que isso tem para o paciente, porque eu não quero operar um paciente que vai fazer um procedimento eletivo, limpo, numa sala que recém saiu uma apendicite supurada. Isso aí. Olha o risco. Ou seja, É tudo muito cuidado, mas isso, é um tem- risco a mais, que eu não tenho aqui. Isso, mas assim, tá certo que existem também, claro, e é o que mais existem, são estruturas hospitalares maravilhosas, tá? Sim, Mas- sim. A estrutura, o conceito, Isso. por exemplo, do Day Claro, Hospital Isso. é uma coisa muito legal que trouxe. E essa- quando a gente fala de clínica, a gente está falando porque existem regulamentações, isso dentro da Anvisa, dentro da Vigilância Sanitária e dentro do CRM. Tá? Quando a gente fala em clínica, toda a Clínica Harmonia, e existem outras também no país, é muito caro para ter o Rafa aqui. É caro, assim, rapaz. Eu acho É caro fazer isso Eu tô tudo ganhando aqui para ter o Rafa aqui foi muito difícil, muito E olha o tanto de trabalhoso. vistoria que a gente tem, né? É. Muito, inclusive Fiscalizações que a gente tem. A clínica de São Paulo também lá, meu amigo, o que já tivemos de reunião, porque é muito burocrático para conseguir isso, não é fácil. E Seria tem um motivo muito de ser, né? Eu ia dizer, e por quê? E que Pra bom que é tudo assim, né? seja Cara, perfeito e correto. brasileiro é fogo, meu. Por isso mesmo que lei seca, comer um bombom de licor, bafou, preso, pronto, acabou. Porque não dá para dar brecha. Não dá. Ele Pra dá um jeito de brasileiro. fazer as coisas Ou você acontecerem. faz o cara de o negócio E o cara direito, toma um goró e vai dizer que pronto. comeu um bombom de licor. Não, é assim, é Ele vai dar um fogo. jeito de- Sempre vai dar um jeito. É. No entanto, porque se você comer um bombom de licor, você não pode dirigir? Pode. Mas eu vou abrir margem para todo mundo poder se defender na lei, fazer aquilo. Então é o seguinte, ou faz direito ou não faz, não existe meio termo. E pronto, acabou. Uhum. Porém, mesmo assim, a gente vê muita coisa, às vezes, fora. É por isso que o errado. paciente tem o direito de pesquisar, né? E conhecer Claro. o que ele está se propondo, né?
Eu acho que a nossa grande vantagem é que quando o paciente chega aqui, a gente, por ser esse grupo assim, é mais fechado, enfim, de trabalho, a gente tem um contato muito próximo com o nosso paciente, né? Diferente de, às vezes, o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia num grande hospital ou atendido por um grande grupo de anestesistas, que às vezes, e tá tudo bem, é assim, o fluxo é esse, né? Mas às vezes o paciente ele vem nos procurar e ele gosta dessa exclusividade que a gente tem aqui, Perfeito. né? Desse fato da gente Conhecer o tal de do conhecer, Rafa, né? exatamente. Estava vendo o treinamento de uma enfermeira aqui com outra enfermeira, a enfermeira nossa mais antiga, né, a Márcia, treinando outra enfermeira, e ela explicando para ela, e ela virou para ela e falou assim, tá, mas e o CRM já veio, porque a clínica que eu vim aqui, que eu fui, eles vão... Eu falei assim, Márcia falou, você tem que fazer o que você faz sempre. Eles podem vir aqui todo dia. Podem vir fiscalizar todo dia, não tem que essa seria a ter ideia, nada né? errado. Ninguém tem que se movimentar dentro de uma clínica para poder Se buscar escondendo, né? as Então tem que pegar coisas, umas gavetas e sair sobe uma, correndo com desce coisa. outra. Não, porque não tem Meu nenhuma. amigo, com nada. pode ir todos os dias. Se existir meia vírgula fora do lugar, se tiver aquele negocinho tiver errado ali, a não ser que ele estiver falando exageradamente, nós vamos discutir sobre isso, né? Desde que seja uma forma educada, diplomática, cordiosa, porque são médicos tratando de médicos, né? Então, beleza, tudo bem. É aquilo ali que não pode? Vamos ver. Não, beleza, vamos colocar outro então. Pronto. Tem que ter as regras e nós vamos respeitar as regras. Não tem que ter medo de nada. Tem que Porque fazer tudo lidamos com certinho. vidas. Ô, Jorge, né? tu perguntou ali, né, se todo paciente dorme? Aí vamos voltar lá. Anestesia, sim. Todo paciente dorme, essa é a pergunta? De toda anestesia, se o paciente dorme. Depende, tá? Então, assim, como que depende? Por exemplo, o Dr. Fernando vivia, há tempo atrás, se fosse fazer uma cesariana, com raquianestesia, que é aquela anestesia que é feita só da cintura para baixo, para o paciente poder ter ali o seu parto. O paciente ficava acordado, né? Acordado. Interagindo com a equipe, com a... A cesárea hoje dorme? Não, eu só não tô dando um sabia. exemplo, tá? Ah, tá. Se a paciente quiser dormir, hoje pode, com algumas medicações novas, aí tu pode É que fazer a ideia é alguma porque ela coisa vai somente- receber o filho, né? Então tu exatamente. mantém ela o mais lúcido possível, né? Mas, por exemplo, para procedimentos estéticos, na grande maioria, sim, o paciente vai dormir, tá? Salvo as exceções que, por exemplo, o nosso amigo aqui, Dr. Jorge, para sua cirurgia de lifting facial, ele precisa de alguns minutos que a paciente desperte um pouquinho. Claro que sem dor, sem náusea, sem vômito, sem nada. E ela mande um beijo para o seu Jorge, Eu adoro essa parte. mande um sorriso para Eu mandei um fica beijo fazendo pra você. aquilo, é pra ver a mímica Eu das mandei um pacientes. beijo? Fica pedindo. Tu mandou né? vários Às vezes beijos. Eu passo ali e escuto assim. Eu não- Faz um Inclusive, eu beijinho tive que pra te mim. dar Mas mais. tanto ele fala mesmo? isso, né? É porque eu fiz lifting facial, né? Tu Então... fez? não parece. Por que não, mano? Tu operou o nariz? Não, meu nariz é assim mesmo. Você já operou. Mas Você podia fez operar, transplante? né? Você fez Fica melhor transplante? se operasse. Fez transplante capilar? Eu fiz já. Ah, tá. 2 vezes. Tá escuro. Não foi aqui, né? Não foi aqui não, tá, gente, que ele fez Nós aqui vamos não. começar a nos ofender. Vamos, não, nós estamos indo tão bem. Mas olha que interessante isso. Ele falou, ele acorda os pacientes para poder fazer mímica facial, pede para mandar beijo para ver se tá tudo certinho, né? Claro. E Então, depois, volta. e eu fiz o lifting. E acorda não quer dizer que acorda com dor, né? Não. Só pra Ninguém vai entender que lembrar. paciência e dor é diferente. Ninguém lembra. Não que lembra. Eu não lembro que eu mandei beijinho pro Jorge. Já falou que Tu manda mandei um todas monte as de manhãs, beijo. cara. Mandou. Queria beijar muito. É mesmo? É. Ô, gente. Aí o Jorge fez um piscote e já botei dormir de novo. É mesmo. Então existe diferença, isso que você falou, da consciência, né? Exatamente. Dormir ou sentir dor e consciência. Isso é importante as pessoas saberem que assim, a amnésia ela faz parte do procedimento anestésico. Esquecer né? faz Esquecer faz parte, tá tudo bem esquecer, né? Porque às vezes o paciente desperta e fala, meu Deus, eu não lembro de nada. Uhum. Operou o rosto inteiro aí, E tem uns que lembram. fez um body tight. Não conheço. E tem outros eu sonhei que- eu tava na praia. Ainda bem, né? Que bom né? que tu tá numa E, boa. às vezes o paciente interagiu conosco ali naquilo que cabia e voltou a dormir e é assim. Então aquilo que a gente fala sempre, sedação É consciente. isso aí. Igual no transplante capilar, como é que é? Eu vou ter que, porque as pessoas falam, vou dormir? Vai. Você vai, eu vou dormir todo o tempo, como é que é feita a anestesia? E outra coisa, a gente fala, não, é feita uma sedação consciente, tá? Tá. Explica como é que é o Então, as pessoas para procedimento. entenderem assim, a sedação ela tá dentro dos procedimentos anestésicos, ela não é classificada como anestesia geral. A anestesia geral é quando tu tem total nível de inconsciência e tu precisa de alguns aparelhinhos
para manter tuas funções vitais, como, por exemplo, respirar. Aí o paciente sofre aquele processo de intubação, desperta, enfim. Essa é a geral. Essa é a anestesia geral. Anestesia para o transplante capilar, anestesia para body tight, anestesia para o lifting facial, anestesia para blefaroplastia, anestesia para o fenol, né? São anestesias que a gente faz, é o que a gente chama de sedação consciente. Que é o quê? É quando o paciente ele deprime, ele diminui um pouquinho seu nível de consciência, mas ele mantém a respiração por conta. A função cardíaca, então os batimentos e a pressão ficam iguais. A gente não precisa fazer medicação para aumentar a pressão, nada disso. Se o paciente precisar mudar de posição, como por exemplo no transplante, que a gente começa de um ladinho, depois vira para o outro, o paciente desperta, vira por conta própria, ninguém precisa manipular esse paciente. Então, por isso que ela se torna um procedimento extremamente seguro. Porque tu tem um paciente ali que é rapidamente despertável, então a gente consegue despertar esse paciente muito rápido e ele colabora contigo. Um parêntese aqui, Rafa, porque as medicações hoje, elas têm isso, né, de uma meia-vida, que a gente chama, que é o tempo que ela dura ali, né? Fala uma língua bem tranquila, assim. Quanto tempo ela dura no sangue ali? É muito rápido, né? Muito Quer dizer, rápido. Tu interrompe a medicação, o paciente retoma. Graças a Deus né? a gente tem hoje, assim, a gente consegue fazer uma medicação e rapidamente reverter o efeito dela, tá? Então isso torna o procedimento também seguro. Né? Isso vem com o avanço da medicina, com as novas medicações e tende a ser cada vez mais seguro mesmo. Tá? Que eu acho que para vocês também, como anestesistas, né? As muito bom. medicações foram evoluindo, foram sendo sim, aprimoradas e isso foi melhorando. Antes era tiro de canhão, né? Pois Hoje é. a gente consegue escolher bem melhor o nosso armamento. Porque eu me lembro disso, tu bota a dormida e depois uns acordavam ligeiro, uns não. Então, né? falando de segurança, quem entende, qual médico entende mais de anestesia? Anestesiologista. Ótimo. que bom. Anestesiologista. Anestesiologista. Isso. Então, o procedimento, um procedimento de transplante capilar. Vamos falar de transplante capilar. Antes, eu já vi muitas clínicas fazendo, tá? Procedimento de transplante capilar com anestésico local, que não está errado. Claro que ele deve ter passado por algum preparo e tudo, então beleza. Mas a gente vê muita falha nisso. Existem muitas pessoas... Tu tocou um ponto aí que é muito importante isso, porque quando a gente deu o primeiro treinamento de transplante capilar, veio alguns médicos que já faziam transplante capilar. Cara, eles ficaram assim, o Rafa deu uma aula, para mim, de verdade, eu falei no dia, eu falei assim, eu não gosto tanto de ver essa parte teórica disso, de anestesiologia, mas, cara, foi a melhor aula que eu já vi. Eu falei isso contigo, você lembra? Falou. Eu falei assim, cara, parabéns, me prendeu do início ao fim. E eu vi que todo mundo que estava fazendo o curso de transplante capilar, eles pararam porque estava todo mundo fazendo errado. Estava todo mundo fazendo errado. Porque não é um anestésicozinho na cabeça. É só botar um anestésicozinho aqui, fazer isso, 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 isso. Vai muito além, né, Rafa? Então, tem muito paciente que questiona isso, né? Que viu que teve uma intercorrência num transplante fora. Tu vai ver, e é exatamente isso que acontece na cirurgia As capilar. pessoas se apegam às desgraceiras, né? Mas Daí ela- jogam tudo nele, assim. Mas eu Mas soube de uma... Mas esse é Meu Deus, é 1 importante. milhão de cirurgia por dia. Pra nós é bom, Mas né? é Claro. muito Que o paciente pergunte isso, né? importante. Claro. Desastres aéreos, né? Cara, Desastres aéreos. sabe Não é o que só que o acontece? passarinho que Não, entrou não, na não, A parte turbina. importante do Rafa, que fique bem claro, é o quê? Ele não vai ficar no transplante o tempo inteiro, né? Ele entra Matou num vigil. momento crítico ali, que é o crítico o quê? Antes de fazer alguns pontos anestésicos, Exatamente. tá? E esses pontos que o Rafa faz, eles bloqueiam toda a inervação de uma parte e depois Não, mas ele fica lá faz grudado, né? Porque às vezes eu tenho que esperar a minha grudado. cirurgia, porque o Rafa Isso. não Até- sai de lá. Até terminar a parte Mas ele não vai dele. vir. E ele Até fica terminar ali. a parte dele. Terminou a parte dele, claro que o paciente também está medicado, via oral ou outras coisas que ele já relaxa e tudo. Mas a parte crucial que ele precisa diminuir essa consciência dele é a parte que pode vir a doer. Exatamente. E é onde tem o risco de ter alguma complicação relacionada, principalmente que a gente vê por aí que acontece fora. aí. Cara do céu, teve uns Mas as casos... complicações, se tu for analisar a própria mecânica da cirurgia do transplante capilar, ela tem um colete à prova de balas que se chama crânio, né? Então, assim, o solo no qual o profissional trabalha para fazer o transplante, por mais que a gente esteja falando, mas é na cabeça. Mas o solo da cabeça é o crânio. Então, os grandes vasos que poderiam passar ali não passam. Cirurgias como
Lipoaspiração, onde tu passa uma cânula perto da barriga. Tu tem que ter experiência. Cirurgia de Lift. lifting facial, que tu aborda o pescoço. Tu quer coisa mais complexa que um pescoço. Então, assim, o que eu quero dizer é que, fora o fato também de que a gente sabe que o couro cabeludo, em função de alguns fatores anatômicos e de fisiologia do couro cabeludo sobre circulação rápida, a gente sabe que os níveis de infecção são extremamente baixos e tudo mais. As complicações da cirurgia estão atreladas, pasmem, à anestesia. Não Mas é que ali é uma Lembra infiltração local, disso. né? Exato. Lembra disso. É isso como quando eu tô importante. fazendo o anestésico local na existe- lipoaspiração e que eu paro com Rafa quanto que ela pesa, quanto que tem, a gente Exato. calcula dose Essa tóxica. Essa conta é bem importante Mas nós porque... estamos falando de um procedimento de quanto tempo? De 10 horas. Não, do seu? Ah, não, de uma lipo, total. Depende, Beleza. mas vamos lá, com body tight, Aham. com tudo lá, E um 2 horas. transplante que demora 10 horas, 12 horas, e às vezes você tem que anestesiar tudo isso, tem que anestesiar aqui, às vezes você tem que então, anestesiar aqui, cara, e aí vem... E aí pergunta pro vem, Rafa. e aí, aí esse é o detalhe sobre o que é tóxico para um corpo e aonde chega esse limite. E Porque até o onde a gente anestésico pode saber. local não é inocente. Não. É uma aí rica que- medicação, mas é extremamente perigosa. Olha É. só. Então, assim, por exemplo, tem muitos pacientes que chegam aqui e falam o seguinte, ó. Eu fiz anestesia de um dente e passei mal. Tá? Essa é uma experiência que muitos passam. Eu ouvi falar que teve paciente que teve uma complicação relacionada à anestesia num transplante capilar. Eu queria te perguntar o que é isso. Então, as pessoas têm que perguntar mesmo, porque Claro. só assim tu vai quebrar esses mitos, né? Do que tá envolvido nisso. Mas hoje a gente consegue fazer um transplante de uma maneira bem mais segura, né? A gente Muito consegue fazer mais. com doses bem menores, abaixo da dose tóxica, né? E o paciente ficar extremamente confortável, sem dor. Assim, tu quer deixar um anestesista ruim, ter o paciente com dor na tua frente. Rafa, eu sou leigo. Eu vou morrer por causa de um anestésico local? Então, o que acontece para as pessoas saberem, assim, o anestésico, quem já fez alguma uso dessa medicação para um dente, para fazer uma costura de pele de um cortezinho que teve, alguma coisa assim, sabe que tu injeta aquela medicação ali e rapidamente a dor vai embora e tu pode costurar, tu pode, por exemplo, extrair o folículo ali, o paciente não sente dor. Ao passo que ela faz isso na pele, de bloquear o estímulo de dor, se tu aumenta as doses dessa medicação muito altas no sangue, Porque ela vai absorver, ela né? vai absorver pro sangue Ela também. vai Não é absorver. só ali. Ela não ficou Ela parada é um ali. anestésico local, mas tem circulação por todo o corpo, né? Pode ir lá no coração e no coração fazer a mesma coisa, só que para o coração. Então é aí que tem um problema. Só que a gente chega quilômetros de distância disso, né? Por conta disso, a gente melhora a técnica, a gente respeita a dose, a gente respeita o nosso paciente, a gente conversa. Ou seja, a nível de segurança para o paciente. Fora aquilo tudo que falou, que o transplante fica melhor, porque os profissionais trabalham melhor, é o paciente mais confortável. A nível de segurança, então... Como vocês gostam do a nível D? Como é que fala, então? Eu já falei que não se usa a nível D. Eu falo o quê? Fala outra coisa, mas não fala nível D. Tá, agora... Não sabe escrever 60, Agora- faz 2 cheques de 30. Agora nós estamos falando... O podcast é de anestesia ou... escrever 60. É de aula de português. Não, ele tava demorando pra começar. Não, ele Calma, ele que vai me nós dando tava- uma tá irritação. suspenso num papo bem Tá sério suspenso aqui. a cirurgia amanhã. Ó, tá Professora- suspensa a cirurgia. Mas é porque, voltando... Hein, Rafa? Obrigado, cara. Falando, Rafa, contigo, Vai lá. deixa eu Se perguntar atrasou. para você então, Rafa. Vai lá. A nível D, Tá. a nível D, anestesia é mais seguro fazer com sedação e utilizar menos anestésico local, Isso. ou é melhor fazer só com anestésico local? Então, assim, eu falo por experiência. Eu posso falar experiência também, posso perguntar a experiência. O Jorge também fez com anestésico local. O que ele está falando? Deixa eu ver. Não, esse computador é antigo, não faz isso. Lê em voz alta, por favor. Não use a nível D, essa expressão não existe. Antigamente, Barulho de grilo e cisco antigamente voando. podia usar nível D?
Antigamente Não. podia. Antigamente as pessoas faziam... Jorge, Aí as pessoas antigamente. começaram a se comunicar, veio a linguagem escrita, as pessoas começaram a viver em sociedade, criaram regras, e é só ler um livro de história, né? E depois um de português, O uma Carmelo, gramática. ele tem uma frase, agora eu vou puxar pro teu lado, Cara, é que impressionante. como é que é que os conceitos de éticas têm que se adaptar ao tempo? Não, A a ética ética deve se adaptar aos Ai, valores do meu tempo. Deus. Isso quer dizer o quê? É que as pessoas têm que se adaptar A ignorância. ao local, né? É isso aí. Também. Cara, e eu tô vendo, eu recentemente estava vendo uma onda sobre outros profissionais. Outros profissionais realizando o ato anestésico. E Outros aí, profissionais quem? cara, todo mundo menos o anestesista. Não, você tá anestesiologista. Tá, mas médico isso não- isso pode? ou não médico? Estou falando de não médicos e, eventualmente, Ah, tem não. médicos que fazem. Mas, assim, o Não, que nos, me Estados, chamou a nos Estados atenção- Unidos aí não. tem assim, um técnico em Técnico. anestesiologia. Né? Não tem? É um pouco diferente lá. É. Lá, então, tem a enfermeira anestesista. Claro né? que tem outra regulamentação. Isso, né? outra argumentação. No Brasil O tem. Não. Então, o que acontece? O ato anestésico, ele é exclusivo do anestesista, né? O que tá rolando aí, que é isso que tu tá comentando, é referente a alguns procedimentos com base de uma sedação através do nariz. Ah, Tu tá. respira um produto É o lá, óxido nitroso? óxido nitroso. Tá, mas isso mesmo assim, os dentistas podem fazer, né? Então, Porque eu tô falando falar assim de quem pode e quem não pode. Claro, claro. Ah, Não, assim, mas eu não- cuidado para também não É. falarem nada, porque aqui não é... Não, por Não, não isso, tô- né? As Que outras coisa- áreas de já verdade, falaram, a gente vocês não falam. combina nada aqui não, tá, gente? Não tem nada com as outras Quem áreas, sentou eu quero legal que saber. Eu vi o Rafa sentando aqui, ele desceu, pronto, sentou e pronto. E eu falei assim, cara, que legal, né? A gente nunca combina nada com ninguém. Não, Entendeu? não. Então o papo aqui é papo aberto. Então, entre mesmo. o óxido nitroso, ele é usado no centro cirúrgico como um componente ali, um componente da anestesia, principalmente da anestesia geral. porque eu já vi fazerem isso até para remodelação de glúteo, mas eram médicos. Sim, então, eu não sei a quanto que está tramitando esse fato por exemplo, um dentista poder fazer um ato de sedação através da inalação, né, uma sedação inalatória. Eu te confesso que eu também não sei dizer se pode ou não pode. Eu sei Eu que tô está aqui na minha sendo feito. ignorância, É perguntando. a minha também, Ah. de não saber. Mas, assim, o que eu quero dizer, assim, que a gente aqui não faz. Primeiro porque eu não sou um cara que sou adepto da sedação inalatória para procedimentos, tá? Eu acho que a sedação venosa, ela cai melhor, assim, ela é mais segura. Tu consegue ter teu paciente mais perto de ti do que a sedação inalatória. Ó, Dá aqui tem um ruim. negócio do Corém de São Paulo, tá? Então acho que é uma resposta do Conselho de Enfermagem para alguma demanda, porque eu também não abri tudo. De acordo com as disposições acima, atividade de técnica para sedação inalatória, competência do cirurgião dentista, porque acho que deve ter sido Acho isso. que sim, E não faz parte do ramo de atividades do exercício da enfermagem. Então, pelo menos eu entendi que cirurgião dentista pode, e eu sei que médico pode. Isso. Né? Mas eu sei que tem muitos anestesiologistas que não gostam do uso do óxido nitroso. Mas assim... Eu testei uma vez para fazer, eles levaram na minha clínica lá, eu tinha uma clínica no Paraná, eles levaram. Eu coloquei, eu não curti muito não. Assim, é eu difícil senti, Ele tira a dor? Tira. Sim, Pra diminui, não sei se- entender assim, onde é que tá. Na Inglaterra, quando um jogador da Premier League sofre uma lesão lá no campo, é uma lesão com potencial de dor, rompeu o ligamento, quebrou um braço lá, eles colocam a inalação de óxido nitroso pro jogador ali ter diminuição da interpretação da dor. Tá? E aí isso veio pro Brasil, gerou uma onda aí, é um comércio, assim, eu dei uma pesquisada que aonde eu busquei, né, eu posso estar falando, não quero generalizar, né, para não causar polêmica, mas vendido não por gosta não disso. profissionais da saúde, né, eu acho que assim, é difícil eu falar, por exemplo, de body tight, primeiro se eu não faço, e segundo se eu não sou especialista em fazer o procedimento, né. Por isso que Agora, eu perguntei por na exemplo, ignorância. Agora, Né? por exemplo, se tu me perguntar a respeito de um Propofol, de uma medicação assim, de anestesia, eu consigo me defender, né? Eu acho muito difícil eu te vender, por exemplo, Carmelo, um milagre de tu fazer um procedimento inalando um produto, né? Que tu não sabe onde tu tá direito. eles até chamaram a gente esses dias ali, que eles queriam que a gente
demonstrar de novo. Talvez vou até para a gente poder ter mais. Eu quero fazer outros testes para ver se sim, realmente, para poder falar de boca cheia tem que, que ser- vai mudar alguma Cara, coisa tem ou que não. garantir segurança, né? Tem que ver o que vai favorecer e os riscos que podem gerar, né? Mas A minha e se preocupação... acontecer alguma coisa também, sabe o que acontece aqui na clínica? A gente chama o Rafa. Ah, Fábio. E o problema Ah, é Aí que tem que eu tiver quero o ver se ele vai. Aí, Não e se vou. você não tiver o Rafa? Ah, pois é. Ah, Aí não vai então. fazer cóccix eletrônico. E o Rafa vai dizer, vocês começaram, vocês terminem. a questão O Rafa toda- entende, A ele questão sabe. toda é que existem sim uma gama de medicações que se tem que ter um cuidado, como qualquer medicação, até um simples paracetamol tem que ter cuidado. Sim. Mas a questão é do uso indiscriminado da capacitação acerca da anestesia. Cara, eu demorei 3 anos pra conseguir fazer o que eu faço ali e muitas vezes todo dia é um aprendizado porque a nossa formação ela é baseada muito na prática, né? Tem muita teoria e muita prática e a gente consegue ver assim que não é igual para todo mundo. Né? O Carmelo precisa de X para dormir, o Jorge precisa de 2X e o Fernando precisa de meio X. Né? Se eu fizer para todo mundo igual, em alguém eu vou errar. Né? Deixa eu perguntar outra coisa. Pessoas que costumam usar remédio pra dormir, por exemplo, e vão fazer É uma... mais Isso difícil? muda? Então tem Porque isso. hoje muita né? gente usa remédio pra insônia. Eu tenho insônia crônica. Então, isso né? é importante as pessoas saberem que também não só para dormir, mas com os inibidores de apetite aí que tá na moda. Ah, isso é muito legal. O Ozempic, da vida. o Saxenda, o Victoza, essas medicações elas apresentam risco para procedimentos anestésicos cirúrgicos. Mas O é que, por causa do estômago, né? De estar com o Exatamente. estômago cheio. o que que a pessoa tem que entender assim? Por que a gente conversa com o paciente antes, né? Justamente para fazer esse screening aí do problema, né? E orientar o paciente no que ele tem que parar e o que ele tem que manter pro dia do procedimento, tá? Essas medicações que hoje assim tá um uso bem que a gente consegue ver que tem bastante gente usando. Victoza para perda Às de vezes você não peso. encontra na farmácia. Exatamente. Tá Ozempic não tem mais. com uma demanda Não tão tem. grande. Não tem. E às vezes é um cara que nem que ele é feito pro diabetes tipo 2, pro cara que é E gordinho, nem né? precisa de receita. Não precisa de receita. E às vezes é um cara que é magrão e faz uso. E sei lá, o cara vai passar, por exemplo, por uma extração de dente, né? Sobre sedação. Vou te dar um exemplo bem básico, assim. Tem que fazer a pausa da medicação, Sim. por segurança. E antes era. Eu sei que mudou, né? Mudou. Era 7 dias. E um Isso. dia a gente estudou junto, te lembra, Rafa? Isso. Daí, como quem não sabe, a noiva do Rafa é endócrino, está fazendo endócrino, né? E aí se atualiza muito nisso, e é uma medicação usada no tratamento do diabetes e de síndrome metabólica. E aí daqui a pouco veio, que eram 21 dias antes A própria da cirurgia, sociedade tinha que suspender. brasileira conseguiu identificar que tinha que prolongar esse tempo de pausa, né? Assim como remédios para afinar o sangue, a gente tem orientações específicas. Alguns fitoterápicos, né? Hoje também está na moda as pessoas usar Ginkgo biloba. Ginkgo Ginkgo biloba. biloba altera o sangramento, cara. medicações à As pessoas base tomam de ginkgo alho, biloba. que alteram o sangramento. Então, tudo Óleo isso de a gente alho. orienta. Tem que mandar parar. Se tu vai no churrasco na casa do Carmelo, ele tem 7 um... dias Ah, sem não, operar. se tu comer um arroz com alho do Carmelo, por 7 uma dias. semana tu não pode fazer cirurgia. Não, É teu maravilhoso sangue... arroz com alho, mas olha... Não, é risoto de alho. Ele não faz arroz com alho, É um ele pra faz um. risoto de alho. Chega, passa 2 dias. Teve uma vez que vocês foram lá em casa, passou 2 dias, passou uma enfermeira do lado, assim, não sei de quem, falou assim: vocês comeram A alho? Dani falou pra mim. 2 dias depois. É porque a gente. E a Não, é gente um pra tá uma proporção. xingando alho. Mas Tá, então, mas eu quero saber as pra medicações quem não lá, sabe- pra insônia. Pra quem não sabe, o alho é um componente que as pessoas ingerem, e isso é uma coisa tradicional já de muito tempo, que ou em cápsula ou elas comem o próprio alho. Ele tem sim alterações na cascata coagulatória, mas vai lá, Rafa. Isso. As medicações para dormir aí, que também tá um uso bastante legal, e as pessoas estão usando Nossa bastante. Senhora. Pra dormir essa onda de zolpidem, Zolpidem, coisa arada. maníacos. Assim, Os benzodiazepínicos. Essas pessoas, coisas. elas apresentam um pouquinho mais de resistência, assim, a alguns medicamentos que a gente usa, tá? Isso não quer dizer que a pessoa, ela é viciada. Porque eu vejo que todo mundo diz assim, mas eu não vou conseguir dormir, doutor. Exatamente. E aí elas falam pro Rafa, e o Rafa diz, tá, então... Aham, Pão. não quer dizer que essa pessoa é viciada, Eu né? tomo há Aquelas 3 anos e não pessoas, sou aquelas viciada. pessoas que tomam o Zolpidem, o Pats, tem tem 10 um amigo anos. meu que toma Zolpidem, Aham. ele mandou Aí eles falam perguntar assim, se ele precisasse ser "Não, anestesiado. Eu não sou viciado. Não, eu tomo quando eu quero. E eu, Todo Mas dia, eu quero todo dia. toda noite Eu quero dormir. todo dia dormir bem. Toda noite eu quero. Mas a Eu gente tava cuida botando. isso, sim. A gente pergunta, a gente orienta, né? E também é muito difícil num paciente que usa cronicamente tu dizer para ele parar, né?
Então a gente orienta em relação a essas medicações, não só essas, da pressão, da tireoide, do diabetes. Mas isso que o Jorge falou é muito legal, porque inclusive pacientes que vão fazer tratamento, né? Paciente que teve uma trombose e que vai fazer uso de anticoagulante, até alimentação. O nutricionista tem que mandar folha verde escura, Folha verde, né? Eles têm que parar de comer, porque isso pode também potencializar o A anticoagulante. gente tem alguns Coisa, cuidados né? aqui, né? Então, assim, isso passa por um filtro, né? De saber o que o Morreu paciente por tá uma usando. alface. Por couve. Morreu de quê? O De caramelo couve. Era né? Com o alho que ele tem, é perigosíssimo para ele. Perigosíssimo, mas foi operado com muito sucesso, muito êxito. Tava em boas mãos, né? Tava em ótimas Nem dei mãos. trabalho. Nada. Não. Não lembra, né? Queridinho, mas foi muito Mas bem. é boa a tua pergunta. E sim, tu tem que falar pro teu médico se tu toma fitoterápico, se tu tem que falar. Tem que falar absolutamente tudo, Tudo, né? tudo. Porque às vezes, muitas vezes é aquele... Suplemento hormonal é Bah, pró-coagulante esse ou eu altera vou a dizer, coagulação. cara, a gente estava falando antes, num episódio anterior, com a Patrícia, sobre os pacientes que fazem uso de suplementação hormonal, que eu odeio essa palavra de reposição, porque reposição é pro deficiente. Cara, se Mas eles não falam pra gente que vai fazer não transplante, falam. tá fazendo, eles vai Cara, falar e eu vou dizer um anestesista. troço, sangra que é um absurdo, hein, Rafa? Tu tem que. É aquela coisa também, né? Na tua entrevista ali, tu tem que saber a maneira de perguntar, Vai né? ter que fazer que nem aquela história da pomada. Se é pra toco ou pra pênis. Não precisa de novo, não precisa de novo. Não vou precisa contar de não. novo. Depois não ele precisa, assistiu, não ele precisa. assistiu. Ele me falou. Assiste lá. Saudade da censura. Mas era assim, vai ter que pegar eles, cara. Você vê os caras, velho, tudo tortão. Cara, você faz uso de reposição hormonal? Não. Eu tenho que te falar, porque se eu aplicar essa gotinha... esse Não, a gente negocinho, combinou que tu não precisa colírio contar a no seu história. olho. Vocês Não. assistam um episódio anterior que tem essa história. Não, vai ter que toda fazer lá. assim pra Então, pegar os caras, entendeu? Vai ter que fazer assim, porque eles não Jorge, contam. faz alguma Ela coisa, cara. ela não é uma contraindicação, não existe um limiar para isso, mas a gente já vê na prática que isso altera um pouco o fluxo das coisas. Obviamente que isso se baseia muito naquilo que tu falou antes sobre a individualidade de cada pessoa. Rafa tá forte, né? Você viu? Tá forte, sempre foi forte. É natural. Você tá mais forte. É a minha genética. Eu tô vendo que você tá mais ombrudo. Brudo, cara. É. Cara, Ele tá te notando. tô treinando, cara. As pessoas dessa clínica começaram a se cuidar, né? Impressionante. Isso sim. é muito bom. Né? Mas assim, Rafa, então, cara, anestesia é um aliado, não é esse monstro todo que a gente pensa aqui. Não, graças Eu acho a que Deus. essa coisa, isso talvez a gente consiga fazer uma analogia muito com o que a gente falou no episódio com a Mariana Losso sobre fenol em relação ao medo que as pessoas têm do fenol. Eu acho que isso reverbera em função de um tempo histórico onde as coisas talvez dessem problema por uma inabilidade de evoluir, que hoje em dia já não existe mais. Óbvio que tem sempre o que se evoluir, isso é uma coisa Sim, dinâmica, mas a questão do passado sobre anestesia, isso é mito. E tem que perguntar, né? Eu acho que É bem tu só legal, vai. exatamente isso. Tu só vai esclarecer e só vai quebrando essa sequência de dúvidas aí, respondendo e o paciente passando e dizendo Cara, que a e é experiência direto isso, foi. né? A paciente diz assim, ó, eu não tô com medo da cirurgia, eu confio super em vocês, mas a anestesia Mas direto. Vocês que... O Rafa deve saber muito mais que a gente, mas assim, eu pergunto pra vocês dois. Todas as complicações que vocês já ouviram falar, aconteceu isso, em São Paulo aconteceu isso, não sei o quê, paciente faleceu do procedimento. Vocês lembram da última vez que aconteceu por causa da anestesia? De verdade? Não. Não comigo, né? E eu te digo que essas complicações graves, Não, assim, tô falando assim, principalmente com falecimento. letalidade, De é a qualquer história do letalidade. acidente do avião, Isso. né? É sempre tão multifatorial, mas de anestesia, Vai falar fulana assim, morreu por foi causa erro da anestesia. da anestesia. Ele teve uma reação à anestesia e Não. faleceu. Ele teve uma coisa da anestesia. Sinceramente, acho que Cara, eu dor de não cabeça, lembro. cefaleia após-hack. O anestesista, ele é um dos caras que tem mais. Passa longe de complicação, assim, porque ele não gosta de ter complicação. Não, e as pacientes dizem, doutor, Não é eu uma tenho coisa- medo. Mas uma eu também questão- tenho, porque eu também não quero que te Sim, aconteça não é nada. uma Eu também questão tô de louco gostos, de medo né? que te Faça aconteça essa alguma pergunta coisa. Depois até eu quero saber disso também. A última vez que aconteceu. Assim, isso, os nossos eu não lembro. pacientes aqui, depois que passa, assim, todos eles falam, foi muito Não, então mais se apaixonam tranquilo. pelo Rafael, né? Porque ele promove sensações. Não, e bate na madeira. Nós nunca tivemos nenhuma, graças a Deus. Bate na madeira lá pra mim, 3 vezes. Na minha cara de pau. Isso.
Mas é porque a gente tem que peneirar as coisas, né? Tem que buscar, tem que perguntar, tem que passar longe de complicação, fazendo checklist, conhecendo o paciente, usando as medicações certas. Primeiro lugar, segurança. Segundo lugar, segurança. Isso. Terceiro lugar, segurança. Assim, Ou seja, sempre é melhor fazendo dessa forma. Eu fiz ali o procedimento acordado, né, Ele do fez o transplante, né? É porque Não tinha quem ele tinha que fazer. Eu também Você fiz. podia ter chamado alguém, né? assim, O Vina, ele não quis pagar o nós anestesista. Eu tava quebrado na época. Não quis pagar o Não, anestesista. mentira. Porque nós fizemos num dia que estava difícil, a gente conseguiu o anestesista e é uma opção também. Claro que com segurança, não é que fazer sem o anestesista é errado, tá? Não é errado. Fazer sem anestesista é uma opção. Dá pra porém, fazer. Dá para fazer, tá tudo bem, desde que o profissional seja Muito muito, bem, cuidadoso Rafa, e então- tudo. Passa no RH, Entendeu? queridão, tá? Dá pra fazer em outros lugares. Aqui, Aqui não. Aqui não. Aqui não, aqui a gente não faz. Porque Muito obrigado pelo teu serviço, a Rafael. gente faz aqui Maravilhoso. porque mesmo que sejam pequenas as possíveis intercorrências que possam acontecer devido a não fazer sedação, a gente diminuindo elas vão acontecer menos, né? Não, é muito mais confortável, seguro e, claro, assim, né? Eu acho que quando tem processo estabelecido e o paciente enxerga isso, porque ele vê que a gente se preocupa com algumas coisas, a gente pondera algumas coisas que às vezes ele já buscou em outros lugares e não encontrou, né? Vou puxar para o nosso lado. E assim. também a experiência tem que ser boa, né? Não é Isso é só o o que- resultado. exatamente. final, porque aquilo é muito A importante. experiência. Você fez um procedimento estético, a primeira pergunta que todo mundo faz é: doeu? Aí você vai, a pessoa fala assim: não, deixa eu ver como Como é que ficou? Aí depois, ficou legal. Deixa eu ver a cicatriz. Perdão. Essa é a sequência. E aí, tu Dor, já, não, e tu já ver viu como é que que, ficou. e tu já tal. viu que a Mas partir dor é o Fica primeiro. escada, tu já viu que a é. partir desse momento o anestesista já é esquecido e já passou, né? Não, e tá tudo bem, tá? E tá tudo eu bem. não, assim, não tô reivindica pedindo pra me seguir no reconhecimento. Instagram, nada disso. Mas tu sabe que essa coisa do Rafael, quando ele veio pra cá, isso foi muito legal, Todo mundo vai porque ficar com dó do Rafael. isso foi muito legal, porque realmente essa, obviamente, com muita alegria que a gente faz isso, mas essa coisa de dizer que ele é o nosso anjo, isso trouxe uma identidade pro Rafael aqui dentro da Clínica Harmonia e que é muito importante para ele, porque as pessoas agora já vêm destinadas a ele, sabendo que vão encontrar com ele. E aí depois que obviamente conhece como o Rafael Acho que ele é o anestesista mais conhecido das clínicas. assim, Ele do é o mais Brasil, conhecido assim. do o que mais- Brasil. do Brasil, assim, de clínicas, vamos falar assim, que Meu dentro da Deus. clínica, todo mundo chega aqui e fala, quero conhecer o Rafa. Exatamente. Quero conhecer o Rafa. E ele é Quero conhecer. anjo, não é porque ele te leva pro céu, não, tá? Porque ele zela por ti, tá? Isso. Ele É, não quer que tem tu o vá pro nome de céu, anjo, não né, agora. cara? Ele não quer que tu vá pro céu agora, não. E só depois. pegou o negócio de anjo porque os amigos dele da anestesia, da época da faculdade, da especialização dele, da residência, nós um dia falamos anjo. Ah, e daí passava pegaram no batido. pé. Aí pegaram no Toma, pé, toma. mandaram fotinha de Foi. anjo. Pegou, Aí nós pegou. todo dia postava pros amigos dele O poder Rafa é ficar o nosso zoando o anjo. Rafa. É isso aí. Bem, legal demais, gente. Obrigado. Muito bem, Rafael. Muito obrigado. Sobrevivi, velho. Cara, tu sabe que depois desse papo sobreviveu. Ah, eu achei que a gente ia Depois- chinelhar ele Ei, tanto, eu achei tanto, que esse tanto. podcast Só ele ia que ser me pesado. chinelou. Mexia leigo suspenso, tô cirurgia, rapaz. Eu tenho cirurgia amanhã. O Eduardo falou que eu tenho 10 segundos. Olha só. Boa. Olha só, gente. Muito bem, Rafael. Muito obrigado. Obrigado. Sabe que depois disso me deu vontade até de fazer uma sedaçãozinha, meu irmão? Tia, vamos lá? Tô sempre pronto, né? Sempre aí. Maravilhoso. Mas aqui na clínica, bonitinho, tá? Tem segurança. Muito bem, minha gente, muito bem. Esse foi um papo maravilhoso que a gente teve aqui com o seu Rafael Vidor, nosso anestesista aqui da Clínica Harmonia. Para quem não sabe, esse é o podcast Viva Harmonia. Segue a gente lá nas principais... Esse é o número Vai, acelera, acelera. Esse é o número 6. Vai acabar o tempo. 6? Então, esse episódio 6 segue a gente nas principais plataformas de streaming, Spotify, YouTube e Instagram. Então segue lá, tem um Linktree, tu pode acessar nossas informações. Bota o sinalzinho lá, aquele indicativo, o Eduardo vai colocar pra gente o sininho que bate. Te inscreve no nosso canal e segue, que o nosso conteúdo aqui Segue é o nosso todo canal. pomposo, cheio de segurança. E se bastante quiser mandar alguma qualidade. pergunta lá, manda lá. Estamos aí. Exatamente, manda uma pergunta. Quem lembrar do Rafael, manda a pergunta. Agora pra todo ele. mundo vai lembrar. Agora todo mundo vai lembrar. Muito obrigado, seu Rafael. Nos vemos Boa em noite. seguida. Boa noite, gente. Boa noite, Muito boa bem. noite. Daqui a pouco, na Daqui a próxima pouco, cirurgia. É.
Cara, nós se comportamos nessa, hein, Rafa?